Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo. Eu estou muito feliz de te receber aqui porque eu creio que se o Senhor te trouxe para cá é porque Ele tem uma mensagem diretamente do céu para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal porque todos os domingos às 19 horas tem uma palavra do céu diretamente para fortalecer a tua fé. O tema da nossa mensagem hoje é de pequenos passos em direção à mudança. E a palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em Mateus, capítulo 13. A gente vai ler um pequeno versículo, que é quando Jesus conta sobre uma parábola tanto do grão da mostarda quanto também do fermento. A palavra diz assim, lá no versículo 33, e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, por essa palavra, queremos glorificar o teu nome e consagrar, Senhor, essa mensagem a ti, para que o Senhor venha cumprir em nós, Deus, aquilo que tu desejas através desse vídeo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, olha só que interessante, eu fiquei meditando nessa passagem e o Espírito Santo me trouxe alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Por que Jesus comparou o reino dos céus com o fermento? A gente precisa primeiro entender qual que é a funcionalidade do fermento, né? O fermento, gente, eu pesquisei, olha como que ele age na massa, né? Quando a minha mãe vai fazer um pão, por exemplo, agora analisando, né, com os olhares espirituais, a gente entende como o Senhor, Ele ministra no nosso coração na vida ordinária mesmo, né? A minha mãe, quando ela vai fazer um pão, e lá no finalzinho ela coloca o fermento, ela mexe a massa, ela coloca o pãozinho dentro de uma bacia e coloca um pano para cobrir, né, aquele pão, para que aquele aquecimento promova um aumento daquela massa. Mas qual que é a função do fermento primeiro, tá? O fermento, ao acessar a massa, ele vai direto nos açúcares da massa e transforma esse açúcar em dióxido de carbono. E é exatamente essa mudança, ou seja, essa reação química que vai promover o crescimento dessa massa. E se essa massa ela for submetida ainda em alta temperatura, ela ainda cresce muito mais. Mas Alexia, qual é a relação disso com aquilo que você quer apresentar? Bom, eu falei anteriormente que o tema da nossa mensagem é de pequenos passos em direção à mudança. Você está aí com o coração sedento de fato em realmente se aprofundar em Jesus, em querer buscar mais a Cristo e passar por uma transformação genuína em Jesus. Mas você ainda não consegue hoje ter uma rotina de leitura da palavra, talvez você não consiga ter uma rotina de oração e por você talvez nem ter um tempo de qualidade para estar fazendo isso, você acredita que o pouco que você faz ele não é suficiente para promover a transformação na tua vida. Mas o que eu quero te dizer é que é suficiente sim. E que cada versículo que você lê, cada palavra de 10 minutos que você ouve, assim como você parou para escutar essa mensagem agora, isso é um fermento que vai acessar você, vai promover essa transformação e vai promover esse crescimento espiritual. A palavra de Deus é como esse fermento, então essa palavra, ela acessa o nosso íntimo, ou seja, acessa o açúcar do nosso ser, que são as coisas muitas vezes que inflamam o nosso ser, inflamam a nossa identidade e promovem uma transformação num outro formato, ou seja, transforma esse açúcar, essa inflamação, essas dores, os nossos maus comportamentos, aquilo que a gente viveu a vida inteira, né, mas que hoje confronta a verdade em Cristo. Então tudo isso que há de errado dentro de nós, a palavra ela vai acessar, vai transformar isso em uma outra coisa, ou seja, vai trazer sentido para essas dores, vai ressignificar os comportamentos, trazendo novos posicionamentos e aí vai cada dia mais promovendo esse crescimento na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa identidade em Deus, no nosso propósito de vida, no nosso papel dentro da nossa família, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, cada vez que eu paro para assistir uma palavra, cada vez que eu paro para ler um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, cada vez que eu paro para conversar com Jesus, às vezes eu estou dentro do carro conversando com Jesus, e isso vai promovendo em mim uma mudança. Pode não ser perceptível, pode não ser instantânea, pode não ser visível no primeiro momento, mas está sendo como esse fermento, que quando eu coloco fermento na massa eu não vejo um crescimento instantâneo.
Eu preciso esperar, preciso ter paciência, precisa ser colocado um paninho em cima, ou seja, o tempo da escuridão, o tempo do aquecimento, o tempo da prensa de Jesus, para que esse crescimento comece a ocorrer. O fato é que o fermento ele vai promover a função dele dentro da massa. E essa palavra que você leu, essa mensagem que você está tendo acesso, ela vai promover em você algum tipo de mudança. É só você crer nisso. É claro que conforme a gente vai se relacionando com Cristo, o Senhor ele vai gerando em nós o desejo de querer estar mais com Ele. O Senhor vai gerando esse coração sedento, desejoso realmente de estar envolvido na palavra. Mas eu quero te falar é que quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu não conseguia ter rotina de oração, eu não conseguia ter rotina de meditação, de leitura da palavra, mas eu queria. Só que parece que várias coisas me impediam de fato de ter aquilo. E conforme eu assistia uma pregação, às vezes eu ficava uma semana inteira sem a palavra, mas eu assistia todos os dias um vídeo enquanto eu tomava um café da manhã. Então aqueles videozinhos que eu assistia, da Joyce Meyer inclusive, foi trazendo em mim, ou seja, foi o fermento que eu precisei para aquele momento. E aí foi promovendo o crescimento. Daqui a pouco eu fui para uma outra fase, assistindo outras ministrações, comecei a ir mais frequentemente na igreja, comecei a participar de grupos bíblicos, o Senhor começou a me conectar com pessoas que promovessem esse amadurecimento na minha fé, comecei a ler um pouquinho mais a palavra, daqui a pouco eu comecei a determinar alguns momentos do meu dia como prioridade para ler a palavra. Hoje isso está intrínseco na minha rotina, mas levou muitos anos, amados. Só que aquilo que eu comecei lá no início, quando eu dobrei os meus joelhos, entreguei a minha vida para Jesus, lá já foi um fermento. Então não ache que aquilo que você tem feito é pouco. Pode ter a certeza de que é o fermento do teu dia e que vai promover alguma coisa dentro de você. Não desanima. Se você pode hoje, você consegue 1 minuto conversar com Jesus enquanto você está dirigindo, quando você está trocando a fralda do teu filho, quando você está limpando a tua casa, sabe? Você quer estar com Jesus, mas está vivendo uma fase onde teu filho é recém-nascido e você não consegue parar. Vai glorificando o nome de Jesus enquanto você vai varrendo a casa, enquanto você troca a fralda dele, enquanto você amamenta ele, vai conversando com Cristo e traz Jesus, porque Jesus é uma pessoa e ele quer o quê? Que a gente tenha relacionamento com ele. Por mais que esse relacionamento seja breve, não seja específico, não seja realmente de um tempo de qualidade, porque hoje talvez a tua rotina como mãe te impossibilita disso, mas o que o Senhor Jesus é que Ele esteja inserido, o que Ele deseja é que Ele esteja inserido em todos os momentos da tua vida, que Ele encontre um coração que realmente celebra a presença dEle, tá bom, amados? Então, dê pequenos passos em direção à mudança, não deixa para amanhã, começa hoje, e você pode começar através dos vídeos que estão sendo compartilhados aqui. O Espírito Santo vai te dando direção daqui para frente sobre as próximas fases do teu relacionamento com Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, comenta aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Espero no próximo vídeo.